Fala, minha turma, como é que vocês estão? Galera, a gente vem de vários podcasts de vendas, tá vindo só gente muito especial aqui no meu podcast, e hoje, é claro, eu tô aqui com ele, com um treinador, com um mentor, com um palestrante. Seja bem-vindo, Carlos Ferreira. Obrigado, Daniel. Para mim é uma satisfação estar aqui no seu podcast e vamos aí fazer parte do crescimento do seu programa. Maravilha. Carlos, eu tava dando uma olhada, assim, eu já te conheço, eu sou meio até suspeito a falar, eu sou seu fã, acho você fiz seus retratos, sabe? Então, tô te acompanhando há algum tempo, tô acompanhando o seu crescimento e, assim, explica para a turma o que é o seu trabalho. Então, vamos lá, Daniel. Toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém da área comercial, ele faz essa pergunta, eu digo o seguinte: eu ajudo as pessoas e empresas a baterem meta todos os meses. Então, quando ele diz assim, Carlos, como é que eu faço para bater meta todos os meses? Deixa eu entender qual é a sua expectativa e aonde você deseja chegar. Então, isso faz com que eu consiga mostrar para ele se eu consigo ajudá-lo ou não. Se eu não conseguir, eu não vou tomar o tempo dele. Mas se eu conseguir, a gente mostra passo a passo. Eu chamo de método 3Ms, né? Método, metas e marcos, para que a gente possa atingir esse objetivo. De uma forma sintética, simplificada, é assim. Carlos, e agora me conta, quem é Carlos? Primeiro de tudo, eu sou um cristão, né? Uma pessoa que ama a Deus. Existe uma vida antes e depois, né, de que eu entendi essa minha missão. Também sou casado com a Verônica, pai do Carlos Vitor e da Amanda. E hoje eu ajudo as empresas a baterem meta de forma previsível e escalável. Ah, maravilha. Carlos, e esse método B2B? Muitas pessoas não sabem o significado disso. Vamos deixar claro aí para a turma que está assistindo a gente? Norte-americanos, né, eles gostam de simplificar com siglas, né? B2B significa business to business, né? Empresas para empresas. Tem o B2C, né? Business to consumer, né? Empresas para consumidores. Mas eu particularmente eu gosto de falar que nós somos P2P, né? P2P, pessoas para pessoas. Porque a gente não compra da empresa, a gente compra de uma pessoa. Lógico que a empresa é a condição de entregar o produto ou serviço que você contrata. Mas quando você toma a decisão para comprar, seja um produto, seja um serviço, você quer ter contato com alguém que você tenha confiança, né? Mesmo que seja de forma online, mas você quer ter confiança, né? Um dos exemplos, eu assisti o seu último podcast, tem gente que é fã da Apple, né? Mas a Apple tinha um garoto propaganda que é o Steve Jobs, né? Isso. Tem a Amazon, é uma grande empresa, mas tem o seu garoto propaganda que é o Jeff Bezos, e assim por diante. Então você compra de empresas, mas tem uma pessoa que você se identifica, né? Onde você diz assim, olha, realmente é uma empresa que vale a pena eu investir, porque essa pessoa, eu compraria dela se ela estivesse próximo de mim, né? Dessa forma aqui. Eu até indico o trabalho do Daniel, aproveitando essa oportunidade, porque eu já contratei alguns outros profissionais da área da fotografia, mas você tem como é que eu diria, mais uma vez, você faz aquilo com amor, né? Então não foi a primeira vez, eu acho que a gente já fez 3 serviços. Foi, já, né? 3. E você é um cara diferenciado. Então, quem tiver a oportunidade, saiba que você continuará fazendo a diferença com qualquer cliente que tem a ver com o seu princípio, né? Com os seus pilares. Obrigado, Carlos. Eu também, assim, você estava falando aí que toda marca tem que ter uma pessoa por trás, né? Ela não pode ser só a marca, né? Tanto é que, por exemplo, eu vejo assim, que, por exemplo, a Nike mesmo, o que ela tem por trás? Se ela for só a marca, ela é só um número, né? Então, o que ela contrata? Ou o Cristiano Ronaldo, ou o Neymar, que são pessoas de sucesso, que o pessoal gosta, para trabalhar junto com a marca, né? Você acredita nisso, que isso é... Sem dúvida. Tem um filme que fala da história da Nike, né? Como que ela se tornou uma grande marca. Na época que o filme retratava a história, ela estava, eu acho que era em 3º ou 4º lugar. E o que fez ela crescer e se tornar o que ela é hoje, quando ela divulgava, né? Quando ela representava os grandes atletas, né? Ali, o produto em si, que a Nike produz, ela pode produzir em qualquer fábrica do mundo, mas a inspiração que ela dá, fazer com que você consiga atingir os seus objetivos através de qualquer esporte, isso faz muita diferença. Só para você ter uma base, no filme
Conta a história lá do... Tenho que me lembrar do jogador, daqui a pouco eu me lembro, que é um dos melhores do mundo, se não for o melhor. Me lembrei agora, Jordan, né? Uhum. O jogador Michael Jordan. Michael Jordan, ele já se aposentou, mas ele ainda continua recebendo os royalties É vitalício, né? do tênis que tem a marca dele, né? Então tem gente que continua comprando Uhum. um tênis de um jogador que não joga mais, Não tá atuando. mas se identifica com a trajetória profissional dele. Então, mais uma vez, a importância das pessoas, mesmo com inteligência artificial e tudo mais, onde a gente se identifica bastante. Carlos, as empresas hoje, assim, elas têm uma dificuldade muito grande para arrumar seus colaboradores. Eu acho que eu até preocupo, eu converso muito com meu filho sobre isso, que, por exemplo, eu estou preocupado com essa geração que está vindo. Eu sei que o mercado de trabalho está mudando todinho, tem profissões assim que já deixaram de existir e estão surgindo novas profissões. E, por exemplo, aquela empresa, para ela te procurar, às vezes ela não precisa estar em decadência financeira, né? Às vezes ela quer dar um up nos funcionários. Qual que é o perfil da empresa que deve te contratar? Olha, dá um exemplo para a deixa eu dar gente. 2 conceitos para depois a gente falar sobre as empresas, né? Aham. As pessoas falam assim, quais são as profissões que existem no mundo? Na minha visão, só existe 2. Aquela que vende Isso. e aquela que ajuda a vender. Então, toda empresa na área privada tem a área de vendas, os profissionais de venda e os profissionais que ajudam a vender, né? Seja a área de suporte, seja a área financeira e assim por diante. Então, toda empresa que não cresce, ela vai fechar, ela vai deixar de existir. Então, todo ano, se a sua empresa não cresce, alguém está crescendo, ocupando espaço que poderia ser seu. Então, a analogia que eu faço é o seguinte: se você está satisfeito com o seu crescimento, veja quem são seus concorrentes e avalie se eles estão crescendo mais do que você. Se eles estiverem crescendo mais do que você, corre um sério risco de eles ocuparem o seu espaço futuramente, né? Qualquer área que você perceber, um exemplo, você é um profissional da área não é da área da fotografia, eu acho da área dessa sensibilidade. Você tem um olhar muito particular através das lentes. Mas, por exemplo, a máquina fotográfica pode um dia deixar de existir e fica tudo no celular. Mas o seu olhar, a sua forma de ver, não importa a ferramenta. Isso. A ferramenta vai ser a forma de você ganhar escala. Por isso que qualquer empresa que quer continuar crescendo, se ela já está crescendo, mas ela acredita que ela pode crescer mais rápido, e aquela que não está crescendo, mas ela acredita que precisa crescer, a gente tem condições de contribuir, desde que a gente alinhe as expectativas logo no início, né? Muitas das vezes, Daniel, tem empresas que me procuram, e pessoas também, né? Porque a gente faz essa atividade particular, claro. Eles dizem assim, eu tenho um objetivo de crescer, chegar nesse valor aqui, e hoje a minha realidade é essa. Temos condições de chegar nesse objetivo? Eu digo, olha, em números a gente tem como montar a estratégia, mas qual é o seu porquê? Por que você quer fazer isso? Então, quando a gente começa a ter a mesma identificação dos objetivos, isso faz com que a gente consiga ter mais energia para ajudar no crescimento. Por exemplo, nada contra a empresa, que eu vou falar agora. Claro. Mas eu não trabalharia para uma empresa para criar estratégias para aumentar o produto que cause vício a outras pessoas. Certo. Entendeu? Por quê? Porque isso vai contra os meus princípios. Então, mesmo que ela me pagasse mais do que o que eu cobro, nossa, isso vai contra os meus princípios. Se ela tiver que vender alguma coisa que tenha que enganar, tenha que manipular, tenha que dissimular, então eu prefiro não avançar nessa parceria. Então isso para mim é importante. Primeiro, qual é a expectativa dela e quais são os princípios dela, para que a gente possa fazer parte desse crescimento, né, em parceria. Hoje, quais empresas que mais te procuram, Carlos? Qual assim, o nicho? Então vamos lá. Hoje, só para o pessoal deixar bem claro. Vários segmentos, mas todos os segmentos que existem equipes comerciais, né? Tem empresas que têm o próprio dono, o próprio vendedor. Então, de uma certa forma, ela está num processo muito mais, sem ter muita estrutura de forma escalável. Mas quando você tem equipes de venda, a gente consegue ajudar criando processos escaláveis, né? Ou melhor,
replicáveis e escaláveis. Por quê? Imagina que você aqui tem uma equipe de venda, que você tivesse 5 vendedores. Tem vendedor que atinge os resultados, tem vendedores que não atingem os resultados. Isso. Como é que a gente faz para que a equipe tenha previsibilidade? Porque você quer continuar crescendo. Então a gente consegue contribuir em empresas que tenham essa visão e esse interesse de crescer dentro do seu negócio. Então, a área de tecnologia, a área de agronegócio, a área de produtos médicos hospitalares, todo produto ou serviço onde você consiga ter previsibilidade. Você quer crescer atendendo mais clientes, né, dentro do seu nicho. Maravilha. E esse resultado, quando você, a partir daquele momento que você entrou na empresa, no caso, ele aceitou fazer as modificações que você falou para ele. Você acha que o resultado vem em quanto tempo? Então vamos lá. Imagina que tem uma empresa que tem uma meta a meta dela é vender 100 e ela está vendendo 50. Existe uma razão para ela querer vender 100. Ela vendia quanto? Ela vendia 30, está vendendo 50. Ela está crescendo, mas ela quer vender 100. Qual é o motivo dela querer vender 100? Porque o mercado cresceu, o concorrente cresceu, então a gente tem que alinhar as expectativas, porque muitas das vezes, Daniel, o cliente quer querer... Vamos dar um exemplo bem simples agora. Vamos. Imagina que você estivesse no shopping e você fosse consultor de cafeterias. Você faz consultoria para empresas que vendem café em shopping, né, aumentar os seus resultados. Aí dentro de um shopping tem 15 cafeterias. Aí você vai em cada cafeteria e vai vender o seu serviço. E das 15, 12 compraram o seu serviço. Aí você fala, nossa, que bom, né? Aí ela faz assim, qual é a sua expectativa? Aí cada um quer crescer 50%. Dentro do mesmo shopping. Dentro do mesmo público. Dentro do mesmo mercado, do mesmo público. Você vai conseguir atingir essa meta para todas as cafeterias? A não ser que crie um método de venda diferenciado, um café online, sei lá. Isso, né? Ou né? você coloca Porque o público... né? Então, por isso que a gente tem que alinhar a expectativa. Porque muitas vezes o cliente toma a decisão de crescer a empresa, mas ele não tem um critério. Ele apenas falou assim, eu quero crescer 20%, mas levar quais são os fatores que você está levando em consideração? Não, porque eu quero crescer mais 20%. Então, a gente se aprofunda para ver se aquilo é factível. Se for factível, aí a gente alinha as expectativas, porque tem a ver com a capacidade dele de entrega. Entendeu? Então, por exemplo, se você vende produtos de insumos agrícolas e você consegue vender 5 mil toneladas, você tem estoque, tem mercadoria, consegue comprar de um fornecedor. Tem a logística. Então, não adianta. A logística, tem limite de crédito de cliente, tem toda uma análise. Não adianta você colocar uma meta de 10 mil, a não ser que você diga, eu tenho capacidade produtiva de 10, mas hoje eu consigo produzir até 5 em tempo hábil para atender esse mercado. Então a gente cria toda uma ação para atingir o primeiro objetivo dos 5, ok? Atingindo os 5, aí sim a gente vai para a próxima etapa. Porque isso fica muito mais claro também para os colaboradores, porque o dono em si, se dependesse dele, ele queria vender 5, 10, 20, quem sabe aí, né, triplo, ou melhor, decuplicar o faturamento, né, que é duplicar por 10. Mas ele tem a capacidade de entrega, então a gente faz esse planejamento. Né? Um exemplo que particularmente eu gosto de dar é que eu já tive 156 quilos. Né? Meu prato predileto era cheio. Então, se alguém me dissesse assim, vamos almoçar? Bora. Se alguém me convidasse para almoçar de novo, dizia assim, deixa eu só terminar de almoçar que a gente vai almoçar de novo. Isso era um dos prazeres que eu tinha. Mas por algum motivo, um dia a gente pode falar sobre isso, eu tomei a decisão de chegar aos 99 quilos. Então eu criei uma meta, utilizei um método e defini marcos. Então, eliminar 56 quilos em 6 meses é factível, sem cirurgia bariátrica. Mas eliminar 56 quilos em 2 meses poderia até acontecer, mas isso eu acho que acreditaria que teria muitas sequelas. Então não adianta você fazer algo que venha prejudicar futuramente, mas se você tem meta, definir método e analisa com marcos, realmente você tem essa condição de gerar previsibilidade e depois escalabilidade. Carlos, qual que é a maior dificuldade que quando você pega uma empresa para dar seu treinamento, dar sua mentoria, você encontra assim, eu quero que você fala uma dificuldade assim, que às vezes de 10 empresas que você dá consultoria, em 8 você vê essa dificuldade. Eu vou te falar de 10 tem.
Uhum. né? Visão do gestor. Muitas vezes o gestor diz que quer uma coisa, mas quando vai colocar em prática é teoria, né? Quantas pessoas você conhece, né? Nós conhecemos que começa o ano e diz assim, eu vou fazer dieta, vou fazer alimentação, vou mudar meus hábitos alimentares e tal, mas antes do carnaval ela deixa de fazer aquilo que ela se comprometeu. Por quê? Porque ela está acostumada tanto a fazer daquela forma que ela não quer mudar. Ela quer um novo resultado, mas ela não quer mudar. Então, quando a empresa decide alinhar as expectativas logo no começo e a gente cria as ações, a gente precisa prestar conta toda semana para mostrar que a gente está indo para o objetivo atingido. Porque muitas das vezes, Daniel, o cliente fala assim, eu quero isso, declara isso, mas ele não quer fazer a parte dele. Vou te dar um exemplo muito curioso de um amigo. Né? Um amigo, eu morava ali próximo de uma academia ali, próximo do Alphaville. Um amigo meu fez assim, cara, vamos lá na academia, né? Muito conhecida lá na região, vamos lá na academia que eu quero fazer musculação lá. Eu digo, mas aqui no nosso condomínio tem academia. Eles não, mas eu quero fazer network. Eu digo, faz sentido, né? Se a sua prioridade é essa. Aí ele pegou uma revista de saúde masculina, né? Sempre os caras malhadões e tal. Ele pegou, enrolou, colocou no braço, chegou na academia, eu fui com ele deu uma volta na academia, a recepcionista mostrou a estrutura da academia, realmente sem questionamento. No final, ela chegou e fez assim, qual é a sua expectativa? Aí chamou um professor lá. Ele pegou a revista e mostrou todo orgulhoso. Ele disse, eu quero chegar nesse nível aqui. Aí o instrutor fez assim, cara, você consegue chegar nesse nível. Mas você não pode mais tomar cerveja, você não pode mais comer isso, Aqui para ele tirar essa foto, ele teve que passar 6 horas sem beber água para fazer isso. Aí ele falou assim, peraí que eu vou trocar de revista. Entendeu? Então, a meta que ele declarou era aquela, mas tem um passo a passo para chegar naquele nível. Mas quando ele falou que teria que fazer algumas coisas que ele não quer deixar de fazer, ele repactuou a meta. Então, esse é o maior desafio em qualquer empresa. Você define uma meta, a gente cria um planejamento e vamos executar aquele planejamento. Só que, às vezes, não quer fazer esse esforço que é necessário quando ele declarou aquela meta. Entendeu? As pessoas, Carlos, que eu estou observando hoje, elas têm, às vezes ela quer uma meta dessa, é igual mesmo uma pessoa que tem uma... eu vou te dar um exemplo aqui, 180 mil pessoas morrem por ano porque bebem refrigerante. Sim. Né? Você deve saber disso. Mas você conhece alguém que já morreu por beber refrigerante? Não, você já foi no velório, chegou lá no velório. Não é essa pessoa que morreu porque bebeu refrigerante. Excesso de refrigerante. Não, né? No caso, assim. Às vezes a pessoa só acredita naquilo quando está muito próximo dela. Você tem observado isso? E as pessoas, às vezes, igual você teve uma meta de perder 50 quilos, e para você chegar a essa meta, automaticamente, por exemplo, você começou a fazer uma caminhada, certo? Ou correr, vamos supor. Foi caminhada. E você mudou um hábito, certo? E um hábito, eu falo, que nunca vem sozinho, só um hábito, 2 hábitos, 3 hábitos. Por quê? A partir do momento que você começou a fazer uma caminhada, você já mudou sua alimentação. Certo? Então, assim, eu penso assim, que os hábitos já começam a mudar, e quando você está preparado para mudar, e às vezes uma empresa dessa, às vezes ela quer a meta que você distinguiu para ela, é o que ela quer, mas ela não está querendo mudar. Nel, isso tem um fato que aconteceu comigo desde 2006, né? Eu entrei na área de vendas em 2006, eu nunca tinha vendido nada, mas eu queria ir para a área de vendas porque eu queria mudar a minha situação financeira. E a área de vendas, para mim, é uma situação onde não tem justificativa. Se você entrega resultado, a contrapartida é você também crescer profissionalmente. Então, quando eu fui fazer a minha primeira demonstração, ela foi tão traumática que esse cliente nunca comprou. E essa empresa existe até hoje. Então, eu saí muito, muito triste, muito chateado com essa situação. Mas aquele dia ali, eu chamei de dia do chega. A partir daquele dia, eu disse, olha, eu não vou mais criar historinhas para atingir os meus objetivos. Comprei um livro de vendas, li o livro, ensaiei 33 vezes, eu me lembro desse número, que é a idade de Cristo. Ensaiei 33 vezes porque eu tinha que fazer uma demonstração na outra semana. Então, ensaiei de uma forma que ficou automático, né? Ficou instintivo. E a gente conseguiu fazer essa demonstração, negociar, precificar e fechar. Isso não é comum no mercado que eu atuava. Então, quando eu entendi que existia método, né,
Mas o que fez eu querer executar um método, a meta pessoal? Eu compartilho com todos que a gente tem. O seu crescimento dependeu de você mesmo, né, Carlos? Eu te falo, Daniel, que em 100% dos casos até hoje, isso é uma visão de 2006 até hoje, a meta pessoal é maior do que a da empresa. A meta pessoal é maior do que a da empresa. Se você focar na meta pessoal, em 100% dos casos, você supera a da empresa. Então, muitas das vezes, quando você conversa com o colaborador e a empresa define uma meta de venda para ele, ele fica inconformado. Ele fala, nossa, essa meta é muito alta, fica difícil. Eu digo, vem cá, qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? O que é que você quer atingir? Quando ele fala, ele consegue declarar, isso não é tão simples de fazer, mas é necessário que seja feito. Claro. Quando ele declara, a gente faz uma engenharia reversa e mostra que o sonho dele, se ele atingir o sonho dele, é superior à meta que a empresa estabeleceu para ele. Então isso faz com que a gente tire o foco da meta da empresa e foque na meta dele. Porque aqui é o que vai dar a energia que ele precisa para ele fazer. Então isso muda o jogo. Então o que é que eu sugiro para qualquer pessoa que trabalhe com uma equipe comercial? Alinhe a meta dele e dê condições para que ele consiga atingir os resultados pessoais através da sua empresa, porque por tabela a sua empresa vai crescer. Então eu trabalhei em empresas que a gente cresceu. Eu acredito assim também. Entre 40% até 300% ao ano, sempre focado em metas pessoais. Então isso vira o jogo. Então muitas vezes quando você tem uma empresa ou tem pessoas que definem uma meta, declaram a meta, e a gente estrutura a meta, e ele não faz a meta, não coloca em prática aquilo ali, com todo respeito, ele está mentindo para a pessoa mais importante da vida dele, que é ele mesmo. Ele colocou uma meta para ele não está honrando o que ele está falando com ele. Então, se ele não honra o que ele fala para ele, por tabela, ele não honra com qualquer outra pessoa. Então, isso é forte, pode ser um pouco ríspido do que eu estou falando, mas isso é um divisor de águas. Por quê? Nosso tempo é finito, Daniel. A gente já fez check-in, nós vamos embora, a gente só não está vendo a data de embarque. Então, se você quiser viver uma vida medíocre, na média, não tem nada de errado. Não coloque culpa em ninguém. Coloque, isso, eu falo. Né? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que parar na vida é de reclamar. Isso. E outra coisa, não preocupar com a vida dos outros. Isso. Daniel, tem uma frase que também é muito legal, né? Tem uma pessoa que está no nível 10 e a pessoa está no nível 2. O foco dela é subir para o 3. O que está no 10, ele vai subir para 11, para 12, para 15. Então, muitas vezes o cara está no 2, ele quer ir para o nível 10, mas ele não quer entender que aquele que está no nível 10 já passou pelo nível 1, 2 e 3. Isso. Então, o foco é na meta dele. Então, se ele fala assim, nossa, eu tenho um objetivo de, vamos imaginar, comprar um carro. Por que eu quero comprar um carro? Não, porque o meu vizinho comprou um carro X. Uhum. Essa meta não vai... Não vai. Vai ter início, mas não vai ter final, porque não é uma meta que tem a ver com o porquê dele, entendeu? Você, mais uma vez, né? Eu já fiz trabalho com você. Tem hora que você pede para bater foto de um ângulo que eu falo assim, rapaz, esse Daniel é diferente, né? Ele tá olhando assim, Carlão, olha para ali, faz assim, mexe assim. Diga, rapaz, essa foto vai ficar legal, mas na hora que você mostra a foto, são visões assim, muito particulares, né? Você tem a essência. Eu me lembro, aproveitando, quando a gente fez o primeiro trabalho, antes da gente começar a sessão de fotos, você começou a conversar comigo, conhecer a minha história, qual é o público, quais são as pessoas, quem vai ver as fotos. Então você tinha uma preocupação muito grande com a minha forma, o meu jeito, né? As minhas características. Para não tirar a sua essência. Exatamente. E você conseguiu retratar isso. Então, hoje, eu tenho que aproveitar e primeiramente agradecer e parabenizar. Que isso. Já teve profissionais que pediram uma oportunidade para bater as fotos. Nós demos essa oportunidade, pagamos, foi menos do que o seu preço, mas com certeza não entregou o que você entregou. Então, assim, essa é a diferença, né? Quando você vai contratar um colaborador para trabalhar na sua empresa, uma das coisas que eu sugiro, né? A gente chama de... É uma dinâmica, a gente chama de manchete da vida. Você tem que contar a sua história em 10 ícones no pilar profissional e 10 ícones no pilar pessoal. O que são esses 10 ícones, né? São aquelas fases na sua vida que você tem que tomar decisão para ver se você vai... É aquele 1 minuto
Isso. de coragem. Exatamente. Então, se você conseguir sintetizar esses 10 momentos na sua vida, isso faz com que você diga assim, cara, me identifiquei com esse colaborador. Então, capacitá-lo tecnicamente não é problema. Hoje tem muito conteúdo, né, para você poder capacitá-lo. Mas se você se identificou, criou uma frequência, né, gerou uma frequência positiva entre vocês dois, vale a pena você trazer colaboradores dessa forma. Eu já contratei pessoas que tinham um gabarito fantástico, mas que receberam proposta para ganhar R$1.000 a mais, R$2.000 a mais e não contou 2 vezes. Nada de errado. Mas já teve pessoas que não tinham nível superior, quando a gente contratou, e se tornou um dos melhores vendedores da área. Isso. Entendeu? E até hoje a gente recebe mensagens deles. Né? Que bom, cara. Só para você ter uma base, se você me permitir aqui. Claro. Essa semana eu fui atender, nós fomos atender um cliente da empresa e na hora que a gente estava voltando, ligou um ex-colaborador. Eu tinha uma operação e eu vendi essa operação. E ligou esse colaborador. Quando eu vendi a operação, eu peguei colaboradores e passei para os clientes, os que queriam ir para os clientes, e vendi a operação com todos os colaboradores para atender os clientes que já eram na carteira. Esse colaborador, a gente vai até gravar um depoimento dele, que foi muito marcante. Esse colaborador, ele ligou para mim e fez, cara, você lembra de mim e tal? Eu sou aquele cara que era motorista de Uber, que foi esfaqueado. Eu do cara, me lembro da sua história. Você lembra da dinâmica dos 10 ícones? Então, num deles é quando ele contou essa história. E a gente sempre treina os vendedores sobre meta pessoal, sonho, focar naquilo que realmente faz a diferença. E para resumir a história, ele me ligou dizendo que abriu o negócio dele, de eventos, e ele conquistou o primeiro 1 milhão naquela semana. Ele estava abastecendo o carro e ele lembrou e ligou para agradecer. Eu disse, cara, que bom, né? Agora você tem uma outra missão. Ele fez assim, qual é a missão? Cara, replique o seu conhecimento, o seu aprendizado para outras pessoas. Né? Então isso foi muito marcante. Tem outras histórias assim que fazem com que a gente entenda que o nosso propósito é ajudar as pessoas a conquistarem a sua liberdade desde que queiram. Não que desejem, que queiram, né? Que façam o que precisa ser feito para atingir. Cara, você sabe o que eu acredito? Eu acredito assim, eu vou entrar até numa área agora, às vezes, que o pessoal, porque o ser humano é assim. Igual eu explico para os meus clientes. Por exemplo, eu tiro um retrato seu, eu vou fazer uma análise sua. Mas a sua esposa já vai fazer uma análise totalmente diferente. O seu filho diferente. Então, assim, aquela imagem é a mesma, mas ela vai ter 10, 20 análises diferentes. Às vezes, uma pessoa que não gosta de você vai fazer uma análise, às vezes, até negativa. Entendeu? E é a mesma foto que está ali, o mesmo retrato. Então, assim, eu falo que para a gente crescer, para a gente ter um retorno, eu acho que a gente tem que passar conhecimento para frente. Sim. Sabe? Eu acho que assim, é muito importante, você não pode guardar isso para você. Mesmo que seja cobrado, não tem problema, mas você vai ensinar a outras pessoas chegarem no sucesso. Igual mesmo, um colaborador desse, que você deu um treinamento para ele participou do treinamento. Cara, às vezes o cara, antes de te conhecer, não tinha expectativa de vida nenhuma. Aí quando você deu o treinamento para ele, fez aquele treinamento, ele falou, cara, eu sou capaz. E eu acho, Carlos, que todo ser humano é capaz. Sim. Só depende da boa vontade e a força é a meta dele. Só para concluir, outra coisa que eu acho importante também, que muita empresa dá valor no CNPJ. Eu não, eu falo, porque antes do CNPJ não tem um CPF. Sim. Então é aquilo que você falou aqui. Eu vi assim, às vezes o CNPJ só cresce se o CPF for forte. E eu acho também que uma empresa nunca cresce sozinho. Agora eu te passo a palavra. Daniel, existe assim, quando chega e fala assim, Carlos, qual é o livro de vendas que você está lendo? Eu vou dizer assim, cara, qual foi o livro de autoconhecimento que você já leu? Né? Porque muitas vezes as pessoas querem aprender técnicas, né, de vendas, métodos de vendas, processos de vendas, mas a diferença é que se você seguir uma técnica,
Mas se você não entender você mesmo, você vai ser manipulador, você vai ser você vai ser dissimulado. A diferença é o que você entrega, você compraria se você fosse um cliente. Entendeu? Lembra quando eu falei aqui no início do podcast que eu não trabalharia para uma empresa que iria criar mais viciados? Claro. Porque isso tem a ver com os princípios. Ah, mas você é profissional, você vai fazer o seu dinheiro e se as pessoas vão consumir ou não é desejo dela. Isso é uma visão que particularmente eu não concordo, mas eu respeito. Então a diferença é assim. Se alguém chegar e disser assim, eu quero trabalhar na área de vendas. Qual o motivo de você quer trabalhar na área de vendas? Que eu quero ganhar mais dinheiro. Eu digo, olha, não se ganha, se faz dinheiro, né? Porque o dinheiro não vem sozinho. Como é que eu faço para fazer mais dinheiro? Mas qual o motivo de você fazer mais dinheiro? O que é que te estimula? Olha, eu tenho uma filha que está vivendo essa situação, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu quero sair dessa situação que eu estou vivendo hoje. Ah, então existe uma razão que realmente faz com que você vá para o próximo nível. Mas o que é que você está disposto a fazer para atingir esse nível? E qual o valor que é necessário para você subir de nível? Então, a partir daí, a gente cria todo um planejamento para a gente atingir esse objetivo. Quando a gente tem isso claro, aí sim que a gente vai saber quais são os caminhos para atingir esse objetivo. Então, por exemplo, né, de forma muito respeitosa, você já viu algum borracheiro rico, milionário? Eu não conheço. Não. Toda vez que eu viajo, eu fico procurando borracharia para ver se ela cresceu, se ela prosperou. Por quê? Porque é um trabalho que dá muito trabalho, mas o ticket médio é baixo. Então imagina lá, o cara é borracheiro, chegou um caminhão, ele furou o pneu. Quanto tempo é para remendar um pneu desse? Sei lá, meia hora, 20 minutos. Mas se chegar 50 caminhões, ele vai conseguir atender todos os 50 em tempo hábil, ele vai poder escalar aquilo. Então é um negócio que tem a sua necessidade, mas não tem a sua escalabilidade. Então, aquele profissional, é difícil ele crescer, porque naquele negócio não tem esse crescimento. Então, se a pessoa fala assim, mas eu quero crescer, eu quero desenvolver, cara, nesse negócio, o máximo que você consegue chegar é até aqui. Se você conhecer alguém que já chegou acima disso, aprenda com ele. Eu posso falar por mim, eu não conheço. Então, assim, se você buscar, defina um prazo para você saber até quando você vai querer manter-se naquela função, porque senão você vai sucumbir. Ô Carlos, eu estava até esses dias para trás pensando, por exemplo, há uma memória limitante no pessoal que acha que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, você vai ser próspero. Até pode ser, mas é poucos. Aí eu estava pensando, assim, tem vários. Eu acho assim que para a gente ter um dia produtivo, vamos supor, você acorda cedo, no horário que você deve acordar. Eu tenho um método assim, que eu gosto de acordar muito cedo. Okay. Porque eu acho que quando você acorda cedo, você ainda está num ambiente que ninguém reclamou, que você é um dos primeiros a acordar, então você está num ambiente muito positivo. Certo? Certo. Já começando por aí. Então vamos seguindo o meu raciocínio. E a partir, por exemplo, se você teve uma meta hoje de atender tantos clientes, tipo assim, cumpre essa meta, você teve um dia produtivo. Por exemplo, no outro dia, o pessoal acha que é só trabalhar. No outro dia, por exemplo, hoje eu vou descansar. É uma meta sua, você precisa daquele descanso. Beleza, disparou, descansou um dia, descansou, foi uma meta batida. Você concorda comigo? Sim, sim. Eu acho, porque o pessoal acha que é só trabalhar, e às vezes o trabalho não é só manual, ele acha que o trabalho é você puxar uma carroça. Assim, eu estou dando um exemplo de braçal, ele só considera isso de trabalho. Outra coisa que eu falo, nossa, vou tirar um dia da semana para mim fazer network, por exemplo. Cumprir uma meta, foi um dia produtivo. Vou tirar um dia do mês, por exemplo, para ler um livro. Conseguiu ler o livro, é um dia produtivo. Você concorda comigo? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Lembra quando nós falamos de método em Marcos? Né? Só para dar um exemplo para você. No Nordeste tem um termo chamado rapaz velho. O termo é chulo. Né? É a pessoa que chega na fase adulta e é sustentado pelos pais. Eu era um rapaz velho. Até os 36 anos, eu era sustentado pelos pais. Isso me incomodava, porque eu queria casar, ter filhos, poder ter casa própria, poder viajar, conhecer os lugares que eu desejava. E
O que é que eu fiz para atingir esse objetivo? Eu tive que criar uma meta. Quanto eu queria ter de patrimônio, que ano eu queria ter esse patrimônio, e o que é que eu deveria fazer para atingir esse patrimônio. Uma das coisas que funciona até hoje e ainda vai continuar funcionando, sem prazo ainda, e talvez até mais rápido, utilizando a inteligência artificial, é quando você, né, a gente gosta de fazer analogia, que é atualizar seu software. O que significa atualizar o software? É o seu conhecimento. Pensa que o seu celular é como se fosse o seu corpo. Eu tenho um corpo e o meu celular. Você tem o seu celular e o seu corpo. Você vai ver que os seus aplicativos não são iguais aos meus. Tem aplicativos similares e outros não. Então, se você quiser aprender alguma coisa a mais, atualiza o seu software. É um conhecimento a mais que você tem. Então, se hoje você com o seu celular tirasse o Waze ou o Google Maps, para você chegar num destino, você chegaria, mas num prazo maior. Né? Se você instala esse software, você vai chegar num objetivo praticamente similar ao outro colega que tem esse aplicativo. Então, o que é que eu entendi? Para eu conseguir atingir os meus objetivos, eu deveria ter mais aplicativos, mas aplicativos que fossem importantes para o meu objetivo. Então, de lá para cá, eu acordo de 3h50, faço o meu devocional, faço leitura bíblica, faço as atividades do dia e leio um livro. Ok? Então, o que é que eu faço? Numa semana, eu pego um livro e divido por 6 dias. Uma semana tem 7. Eu pego um livro e divido o número de páginas em 6 dias. Então, eu leio essa quantidade de páginas por dia. Então, significa que em um ano, eu consigo ler 52 livros. Então, quantos conhecimentos eu tive que adquirir para que eu colocasse em prática aquilo que faz sentido para mim. Então, isso faz com que eu priorize. Hoje é um final de semana. Então, eu tenho como agenda, você falou do período de descansar, eu tenho como agenda um horário com a esposa dedicado a ela, um horário com o filho dedicado a ele. Momento só ficar entre a gente, né? Então, e momentos a gente está em família. Por qual motivo? Para que você consiga se dedicar com intensidade, né? Tempo, recurso e energia. Por quê? Porque quando você vai fazer alguma coisa não equilibrando tempo, recurso e energia, você não vai evoluir. Por exemplo, se eu estivesse com você aqui, imagina que nós estamos conversando e o nosso filho chega para falar com a gente. E a gente fala assim, sim, filho, e continuasse trabalhando. A gente não está prestando atenção nele. Né? A gente está utilizando o tempo, o recurso, mas não a energia dedicada a ele. Então, quando ele vem, a gente para e presta atenção nele, ele fala assim, ele me valoriza, ele me respeita. Aquilo que ele dá, aquilo que eu ouvi falar para ele, ele para e presta atenção em mim. Então isso faz com que ele também consiga ser mais assertivo dessa maneira. Então tudo que você vai fazer, se você entender que tem um objetivo, isso te dá mais energia. Nós estamos num podcast. Qual é a sua missão no podcast? Ajudar as outras pessoas a atingir os objetivos delas. Né? Compartilhando conhecimento de outros profissionais. Então, se você tem um propósito muito claro, você consegue levar esse conhecimento para as outras pessoas. Mas quando a pessoa faz assim, vou criar um podcast para eu vender 10 anúncios, 50, 80, 30, você vai ter anúncio, mas você só vai ter se efetivamente você gera algo que atrai as pessoas. Né? Então, vai ter empresas que vão dizer assim, eu gosto desse conteúdo e quero financiar porque eu quero fazer parte desse movimento, dessa comunidade. Então, isso é o que faz muita diferença. O que vai fazer hoje, Daniel, as empresas crescerem é trazer colaboradores para fazer parte de uma mesma ambiência, para manter a mesma frequência. Se você tiver um colaborador que não esteja nessa frequência, não invista tempo nele. Tenha liberdade para que ele vá para outro mercado e traga outro com a mesma energia. Carlos, eu vou falar uma coisa que às vezes pode até causar uma polêmica, às vezes eu não gosto de causar polêmica, mas é porque como eu sou sanguíneo, Tá certo. eu gosto às vezes de fazer umas perguntas assim. Você acredita que, por exemplo, se você andar com pessoas mais humildes, você vai ficar humilde a vida toda? Sim. Se você andar com pessoas mais produtivas, você vai se tornar um produtivo. Você acha, se você andar com 5, você vai ser o 6º. Então, por exemplo, numa equipe de vendas, porque eu sou vendedor, eu me vendo o tempo todo. Eu acho, Carlos, que toda profissão é vendas. Todas. Então,
Pode ser, por exemplo, tem um médico, ele tem que se defender a profissão dele, senão o paciente dele não vai lá. Sim. Às vezes ele não vende o produto, mas ele vende o conhecimento dele, que ele passou 12 anos numa universidade, e a pessoa vai lá acreditando nos conhecimentos que ele absorveu para a pessoa lá, e ele vê o problema que a pessoa tem em resolver. Sem dúvida. Né? Então eu vejo por esse lado. Então, assim, eu acredito muito. Por exemplo, se você tem uma equipe de vendas e essa equipe de vendas não está no seu mesmo nível, eu acho que você tem que ou dar um treinamento para a pessoa, ou contratar o Carlos para ir lá dar uma injeção de ânimo na sua empresa, é igual você fala. Mas, assim, onde eu quero chegar? Você já chegou numa empresa que você teve de chegar no gestor da empresa e falar, cara, o problema aqui está nessa pessoa. Ele que está desanimando todo mundo aqui. Sim. Isso já aconteceu Sim. com você? E todas as empresas, Daniel, todas têm esse tipo de gente. Todas, sem exceção. Ok? A empresa, quando ela chega num patamar, ela não cresce mais, é por causa das pessoas. De alguém bacana ali, né? Exatamente. E, em alguns casos, é o próprio gestor. Não porque ele faz isso de forma proposital, é porque talvez ele não esteja entendendo que ele pode estar atrapalhando um pouco o crescimento, não o que ele fez até a empresa crescer ali, tá certo? Por quê? Porque muitas das vezes tem um gestor que ele é mais centralizador, ok? Nada de errado. A diferença é que tem coisas que ele não tem conhecimento, ele precisa delegar, mas delegar de uma maneira que ele consiga ver os resultados de para ver os resultados daquela delegação. Por isso que a gente fala sobre metas, métodos e marcos. Quais são os marcos? Como é que você está avaliando o resultado desse colaborador? Então, por exemplo, imagina que... Vou dar um exemplo muito claro aqui, bem simples aqui. Existe uma diferença entre tarefa e resultado. Seu celular está aqui. Você viajou e esqueceu o seu celular. Aí você liga para o seu colaborador e faz assim, por favor, manda o celular para mim e você está no Acre. O que ela vai fazer? Ela vai lá no Correios, coloca numa caixa e manda. Quando você recebe o celular, você abre a caixa e vê que o celular está com a lente trincada. E você liga de volta aqui, ó, o celular chegou com a lente trincada. Em 99% dos casos, o colaborador vai dizer assim, mas eu coloquei nos Correios, eu coloquei na caixa, não é problema meu. Ele não está assumindo. Mas pensa, isso é uma tarefa. O resultado é o seguinte, imagina um colaborador, sua esposa, ou alguém realmente comprometido, focado em garantir que o seu objetivo é chegar ao celular intacto. Você sabe que a caixa vai no avião, você sabe que vai no carro, vai peso em cima. Vai ter peso em cima. Então o que você tem que fazer? Pega a caixa, bota isopor, bota tudo que for necessário para garantir que chegue. Essa é a diferença. Intacto, entendeu? Então essa é a diferença. Quando você vê um colaborador que faz apenas o que pedem, ele é mediano. Quando ele faz acima do que o algo a mais, né, isso, que eu falo. é o que vai continuar fazendo a diferença. Então, muitas das vezes, para simplificar tudo isso, a gente fala da meta pessoal. Por quê? Imagina que você tem um colaborador que ele ganha 5 mil reais. Ele é de vendas, mas ele tem vontade de mudar para um bairro melhor. Tem vontade de comprar um carro, uma moto, ajudar um familiar. Tenho certeza dele. Ele quer ganhar o que ele queria, está na faixa de 7 mil. Se ele tem uma renda de 5, 7. Então, se você ajudar ele a atingir os 7, ele vai se comprometer muito mais. Vai. Entendeu? Então, é esse aí. Por quê? Porque ele tem que vivenciar a experiência de ajudar aquela pessoa, da família dele. Então, isso é uma das coisas que eu compartilho nos treinamentos, compartilho nas palestras, e no treinamento eu mostro como tem que ser feito. Okay? A maioria faz, a maioria que tem isso muito claro, né? Tem uns que demoram um pouco mais, outros demoram um pouco menos, mas quando cai a ficha, né? Isso atualiza o software mental, aí eles dá o clique, né? Como diz o nosso amigo. Exatamente, eles ficam independentes. E essa é a diferença. Por quê? Ninguém é focado em meta de empresa. Os de alta performance não é focado em meta de empresa. Todos são focados em meta pessoal. É isso que vai fazer a diferença. Então, quando você tem isso muito claro, você faz com que pessoas que têm essa mesma visão queiram fazer parte do seu time. Quando você passa isso para o gestor do vendedor e o vendedor capta essa vontade dele, fala, cara, só depende de mim mesmo. E eu tenho o suporte todinho que a empresa está me dando. Aí é só sucesso, né, Carlos? Exatamente. Por isso... E a empresa tem que dar um suporte, tem que dar condições de trabalho, porque
porque é um conjunto, né? Isso. É por isso, Daniel, que é importante você medir, né? Eu te falei de peso. Eu peso todo dia, tem uma balança de bioimpedância e tal. Então, assim, se eu quiser comer alguma coisa que eu sei que não é saudável, mas eu quero pelo prazer, eu como. Não tem problema. Mas na hora que eu me peso no outro dia, eu vejo a diferença. O que eu faço? Aumento a intensidade da atividade. Eu não me condeno, eu não deixo de viver aquela experiência. Entendeu? Claro. Então, isso faz com que você continue evoluindo e sabendo onde você pode melhorar, onde você pode ir ajustando. Essa é a diferença. Carlos, a gente já está encaminhando para o final do nosso podcast, porque assim, eu acho que a gente tem assunto para vários podcasts. Por exemplo, uma empresa, só para a gente finalizar, uma empresa quer contratar o Carlos, como é que faz? Vamos lá, ele pode entrar no nosso site e preencher lá um agendamento para a gente conversar, ok? Se ele já quer contratar, seja uma palestra, um treinamento ou uma mentoria, já tem os valores lá. Porque eu já deixo isso muito claro, os valores. Porque a gente não quer perder tempo com aquilo que não virar um leilão, né? Isso. Por quê? Porque tem empresas menores que têm um orçamento diferente e tem um trabalho que é diferente de uma empresa muito maior, onde tem vários gestores, várias ferramentas tecnológicas para a gente acompanhar. Então é entrar no site, eusocarlosferreira.com.br, e ele pode escolher qual produto, serviço, ou melhor, qual serviço que ele quer para ele. Normalmente, eu gosto de conversar com o cliente antes para alinhar as expectativas. Alinhadas as expectativas, a gente avança numa parceria. Se não tiver alinhadas as expectativas, pode ficar tranquilo que eu não vou tomar o tempo do cliente, entendeu? Entendi. Lembra da história do check-in, né? A gente tem que ajudar. Se a gente não puder ajudar, atrapalhar, a gente não vai. Pelo que eu entendi, que você, assim, é lógico que eu falo, todo mundo tem que ganhar dinheiro, a gente tem que ganhar dinheiro, mas a gente vê que assim, você precisa do dinheiro para sobreviver, cuidar dos seus filhos, da sua esposa, mas você faz uma coisa que você quer entregar um resultado, né, Carlos? Isso. A frase, Daniel, que tem que ficar claro para qualquer vendedor é: quer resolver seu problema de vendas, resolva o problema do cliente. É simples. Você quer resolver seu problema de vendas, resolva o problema do cliente. Resolver o problema do cliente, por tabela, o seu problema de vendas é resolvido. Isso tem que estar muito claro, porque muitas vezes você fala assim: eu sou vendedor? Não, eu ajudo a resolver problema com o que eu entrego. Você tem essa necessidade que eu sei que eu consigo entregar, se você tiver, conta comigo. Se você não tiver, não sou eu. Eu sou um médico de dor de coluna, por exemplo, mas você está com dor de cabeça, então não sou eu, vou te indicar um médico que é dor de cabeça. Mas se for dor de coluna, eu consigo te ajudar, porque eu ajudei todas essas pessoas que tiveram essas mesmas dores. Então, eu tenho vivência nisso. Então, conta comigo que eu vou me comprometer a fazer o meu melhor. Maravilha. Eu penso assim, eu falo, gente, todo mundo tem problema, mas todo mundo tem que resolver o problema rápido para já resolver o próximo problema, para já ir pulando para o próximo problema, para você ir crescendo, porque... Toda empresa, Daniel, na medida que cresce, ela tem desafios diferentes. Né? Por exemplo, se a pessoa é bilionária, ela tem que ter segurança, tem que ter, né, outros problemas, outros desafios que a pessoa que não tem essa condição não se preocupa. Entendeu? Então, assim, procure por mais problemas e resolva esses problemas. Você vai ficando mais evoluído. Esses tempos atrás eu estava com um senador, né? Amigo meu, aí ele falou assim, aí eu tava no telefone lá, eu falei, não, paga aí, tipo assim, aí ele falou assim, Daniel, você tá pagando uma conta aí de quanto? Eu falei, de R$1.200. Eu falei, ele falou assim, Daniel, é tão engraçado, eu pago conta, é de 10 milhões, pra você ver assim, mas o problema é o mesmo, só os números que são diferentes. Ele falou, você acha que eu ganho muito dinheiro, tudo, que eu sou empresário, tudo, mas as minhas contas também são imensas. Exatamente. Entendeu? Ele falou assim, todo mundo tem um problema, todo mundo tem os mesmos problemas, só que em escalas diferentes, mas todo mundo tem que resolver os problemas. É por isso, Daniel, que a gente tem que alinhar as expectativas logo no início, entendeu? Porque, por exemplo, se você tiver um avião, você pode falar dos desafios que é ser dono do avião. Se você não tiver, você pode ler 200 livros sobre isso, mas você não vai passar a mesma confiança, né, a transparência de quem tem um avião. Então isso tem que estar muito claro pra gente. Porque muitas vezes o cara fala assim, eu vou te ensinar a ser milionário e ele ainda não é. Então você fala, cara... É a mesma coisa de você ir numa pessoa que fala que cuida de queda de cabelo, chega lá e ele é careca. Exatamente. Ou então o personal trainer gordinho, né? Ele vai ensinar o cara a ser musculoso. Cara, ele pode teoricamente sim, mas na prática ele não tá fazendo nem com ele, né?
Aqui em Goiânia, antigamente, tinha um médico muito famoso, que eu não vou falar o nome dele, você chegava lá no consultório dele, ele tava lá fumando no consultório, aquela vida louca. Hoje, isso naquela época poderia até funcionar. Hoje, imagina lá, se você... Vou pegar um exemplo, né? Você chegou no médico com um problema que você não tem. Imagina que você chegou com um problema no pulmão. Aí você vai falar com o médico que fuma. Você sentaria para pelo menos assistir para ter uma consulta com ele? Não tem condições. Você nem acredita nisso. Né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né, Carlos? Exatamente. Então hoje as coisas estão mais fáceis em todos os sentidos, né? Se você quiser perder tempo, tem muita coisa para perder tempo. Mas se você quiser ganhar tempo, também tem muitas coisas. Mas desde que você tenha claro o que você tem como prioridade. Não, maravilha. Carlos, obrigado. Gente, você viu, né? Ele tem bagagem para botar a sua empresa no eixo, seus colaboradores. Carlos, muito obrigado, viu, pela presença. Que Deus esteja conosco nessa jornada e parabéns aí pelo podcast. Que Deus lhe abençoe cada vez mais, porque você já tem o seu propósito e que ele cresça e prospere ainda mais. Amém, eu recebo. Obrigado. Tudo bom. Tchau, tchau.